Bom dia pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui de hoje eu quero ensinar vocês aqui a regular a aceleração de um gerador de pequeno porte, porque eu procurei esse vídeo na internet, não achei uns vídeos aí muito ruins e o que eu tenho aqui para poder passar para vocês? Na rede elétrica a gente tem três grandezas de extrema importância, tá? A gente tem a tensão, que é dada em volts. Aqui no Brasil ela pode ser em 110, 220 na rede residencial. E numa rede industrial pode chegar a 380 e valores mais elevados, tá? Mas a gente vai se prender aqui a um gerador de pequeno porte, que ele pode ficar entre 110 e 220, tá? Meu gerador ali é um gerador branco, modelo B4T 6500E, tá? Ele tem fornecimento de energia ou em 110 volts ou em 240 volts, tá bom? A capacidade nominal dele em potência 5 kVA, tá? Isso ele pode me dar uma amperagem em 240 volts de 20 amperes, aproximadamente 22 amperes, tá? 22 amperes e pouco. E em 110 ele pode me dar aí 45 amperes. Porém, para a gente poder regular a aceleração dele, a tensão e a amperagem a gente não vai estar se importando muito com isso, porque a voltagem ela é regulada por uma placa lá eletrônica, né? Então a aceleração ali não importa muito para a gente, não dá para regular a voltagem. Se seu gerador tiver com problema de voltagem, pode ser problema lá na placa de reguladora de tensão. Amperagem. Amperagem também não importa muito aí na aceleração para a gente nesse momento, tá? Amperagem seria mais para a gente poder calcular a potência aí de fornecimento de energia que ele tem, né? Você pega volt, multiplica por ampere, você tem a potência do equipamento. O importante para a gente aqui é a frequência da rede. O que é a frequência da rede? Como a nossa corrente ela é alternada e ela é produzida por um dínamo, né? Então ela vem em forma de onda. Essa é a forma da nossa corrente alternada, porque ela tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então o ciclo inteiro dela é positivo e uma hora é negativo. Quando eu tenho essa forma de onda repetida 60 vezes dentro de um segundo, eu tenho uma frequência de 60 Hz. 60 Hz é o padrão de frequência da nossa rede. Você imagina assim, ó, quando o gerador começa a rodar, ele parte de voltagem zero e vai subindo a força dele, né, a tensão dele. Estou falando força para entender melhor. Você imagina assim que você está empurrando um peso. Aí você começa a empurrar ele do zero até chegar a 240, que é o pico de tensão, e depois ele começa a cair, começa a ficar fraco, 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 aí vem para o ciclo negativo. 0 até 240 e depois volta. Se a frequência é pequena, essa força elétrica ela tende a ter uma dificuldade maior para poder fazer alguns equipamentos elétricos a funcionarem, tá? Pode dar uma oscilação na rede, você pode ver as lâmpadas aí enfraquecendo, né? Como se quisesse ficar piscando. Então, você tem que deixar a frequência lá do gerador de 60 Hz. Como que eu faço isso? Regulando a aceleração, tá? Então o gerador
ele não funciona como uma variação de rotação. A rotação dele tem que ser contínua. Você vai acelerar ele até uma certa rotação. Ele tem um automático lá de aceleração, que se por algum motivo lá ele sente que a rotação baixou, ele vai tentar normalizar ela para deixar ela contínua. E é justamente essa rotação que a gente vai estar ajustando, tá? Então vamos lá para o experimento. Para isso eu vou precisar de uma chave Phillips e vou precisar de um multímetro. Qualquer multímetro? Não. Tem que ser um multímetro que meça frequência, tá? Esse aqui é um multímetro bem completo. Ele tem que medir frequência da rede elétrica, tá ok? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, esse aqui é o gerador, tá? É um branco. O que eu vou fazer com ele? Eu vou ligar ele, tá ok? Eu vou fazer a transferência aqui da rede para o gerador. Eu vou estar alimentando a casa com ele, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que regular ele já mandando energia. Eu não vou regular ele sem ele estar, eu chamo em vazio, né? Sem estar fornecendo energia. Porque eu posso fazer uma regulagem que quando eu jogar ele na rede da minha casa, como ele vai estar trabalhando e vai fazer esforço, ele pode estar trabalhando com dificuldade e vai cair a rotação dele. E ele não vai conseguir ajustar. Então eu tenho que ajustar ele já trabalhando, mandando energia para minha casa, tá? É o certo a fazer. Porque se eu regular ele sem ele estar mandando energia, ele vai dar lá os 60 Hz e tal, mas quando eu colocar energia ele pode cair a rotação. Tá bom? Aonde que eu vou regular isso, gente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, esse gerador aqui, do lado aqui do arranque, ele vai ter aqui um... Tá vendo esse parafusinho aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Esse parafuso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, a lâmpada. Ó, deixa eu ver se eu consigo aqui clarear. Eu tô filmando sozinho, a gente tem umas dificuldades aqui, tá? Vamos ver. Aí, ó. Tá aqui, ó. Esse parafuso aqui, ó. Tá bom? Esse parafusinho aqui, ó. Esse parafuso aí é o acelerador dele, tá? Então, ó. Se você rodar pro lado do relógio, ele vai acelerar. Se você rodar para o outro lado, você vai desacelerar ele, tá? Então aqui ele está regulado, mas como eu quero mostrar para vocês que eu vou estar colocando ele afinado, né? 60 Hz, eu já vou dar uma desregulada aqui, ó, rodando contra o relógio, tá? Aqui só para poder simular que ele está desregulado, viu? Bom, durante o funcionamento, gente, como ele vai estar acoplado na casa, eu vou fazer o quê? Eu vou estar aqui com o meu multímetro ligado aqui numa tomada, tá? Porque o gerador vai estar alimentando a casa. E eu vou estar aqui medindo a frequência, tá? Ó, o símbolozinho do Hertz aqui, ó. Isso aqui é a rede da concessionária, tá? Quando ele estiver funcionando, ele vai estar medindo o gerador. Então, ó, vejam que a frequência da nossa rede elétrica é 60 Hz e ela é bem estável.
Vamos colocar para funcionar e regular ele. Como eu disse, eu não vou falar porque vai estar muito barulho aqui, viu? Só acompanha aí. Então, gente, eu vou ligar o gerador, vou fazer a transferência para casa. Vocês vão ver que já vai entrar desregulado, tá? E posteriormente eu vou começar a mexer na aceleração para poder regular ele, viu? Então vamos colocar a mão na obra. Bem, pessoal, então é isso, tá? Não tem muito segredo, não. Vocês viram lá que eu deixei ele praticamente quase que na marcha lenta para a gente poder fazer o
a regulagem, né? Simulando aí um gerador desregulado. Aí eu fiz a manobra da chave de transferência para poder jogar o gerador na casa, alimentando a casa e colocar ele em trabalho com carga. E eu fui, né, no sentido do relógio, acelerando lá o parafusinho do acelerador. E observando no multímetro até ele dar aproximadamente 60 Hz. O gerador ele tem uma pequena flutuação, né, uma pequena alteração na rotação, porque é um motor a combustão e ele sofre essas alterações muito pequenas. Ele tem um governador automático que tenta corrigir isso, tá? Mas o interessante é deixar ali 60 Hz aproximadamente, tá? Então, se você tiver um gerador em casa aí que está fraco, está com algum problema, tá ok? Pode ser a aceleração dele. Antes de levar para um técnico, vale a pena aí você tentar fazer essa regulagem, tá? Era o que eu tinha para poder ensinar hoje. Espero aí que gostem do conteúdo. Um abraço, viu? Tchau, tchau.